Fala galera, tudo bem? Mais uma vez nós aqui, estamos um pouco parados, mas começamos de novo, né? E hoje nós vamos falar sobre o quão difícil é servirmos a Deus. Fica ligado aí, nos acompanha, curte, já segue muito nós aqui. Nós já voltamos. Simbora! Nos dias que a gente vive hoje, parece que houve uma mudança na forma, na metodologia de pregar o Evangelho. Porque sempre o Evangelho foi pregado com uma certa cruz a se carregar. E parece que hoje não existe mais essa cruz. Parece que hoje não precisa mais, na realidade, carregar essa cruz. Não. Parece que é um Evangelho assim, de facilidades, né? De bênçãos. De bênçãos, de prosperidade, de coisas materiais. Sim. Eu acho que cada vez mais o ser humano ele está deixando de acreditar no verdadeiro Evangelho, no que realmente significa o verdadeiro Evangelho. Porque se nós pararmos para pensar que Jesus, ele nunca quis trazer um reinado, digamos assim, que competisse com o reinado de Roma naquela época. Tanto que os próprios judeus, o que eles pensavam? Eles pensavam, bom, Jesus vai vir e vai nos tirar dessas aflições que a gente está vivendo aqui. Jesus vai vir e vai dominar, vai virar o rei, vai dominar sobre tudo e ninguém vai conseguir combater. Viam ele como um guerreiro, né? Como um guerreiro, um rei, alguma coisa assim. E Jesus, eu acredito que foi a maior decepção dos judeus. Porque imagina tu acreditar em alguém que vem te libertar. Só que não é da forma que tu imagina. Que eles imaginavam. E eu pergunto a você que vai nos assistir, se realmente Jesus quisesse dominar sobre este mundo, ele já não estaria fazendo? Eu acredito que já. Ele já não estaria com governadores, presidentes, reis, sobre todo mundo? Sim. Então nós temos que entender que esse não é o principal objetivo e nem é o objetivo de Jesus aqui na Terra. Há sim pessoas que ele vai levantar, pessoas que podem estar lá, há uma possibilidade, mas não é esse o objetivo e o foco de Deus. Sim. E quando nós começamos a entender isso, que nunca Jesus teve um foco, um objetivo com as coisas dessa terra, tanto que ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque não pertence a vocês. Sim. Né? Basta, ainda ele fala assim, a cada dia o seu mal. Ou seja, basta nós passarmos pelo dia mal de hoje. Mas, infelizmente, a população, às vezes, está sendo enganada pelo que elas querem ser enganadas. Porque, vamos falar a verdade, que hoje as pessoas estão servindo a Deus por quê? Se eu perguntasse a você hoje, por que você serve a Deus? Porque quer alguma coisa em troca. Exatamente. Todo mundo quer alguma coisa, ou uma casa nova, um carro novo, ou sei lá, alguma bênção. Então eles têm essa questão na espiritualidade. Às vezes eles veem que não estão conseguindo sozinhos. Então eles veem na espiritualidade um método mais eficaz, já que alguns dão muitos testemunhos que conseguiram casas, conseguiram carro, conseguiram um emprego melhor, dinheiro, mais dignidade. Mas poucas pessoas dão um testemunho de que alcançaram a salvação. Isso não é uma coisa muito falada hoje. Não é uma coisa muito dita. É muito mais fácil eu me gloriar no meu carro ou na minha casa do que eu me gloriar na salvação. A minha pergunta, muitas vezes, para muitas pessoas seria, você ainda acredita na salvação? Você ainda acredita que um dia Jesus, como a Bíblia descreve, ele virá sobre o Monte das Oliveiras, ele arrebatará? Você acredita ainda nessa vida após a morte? Por que você serve a Deus? Por que nós andamos com Deus? Por que nós servimos a Deus? Esse teria que ser o principal
a principal pergunta na nossa vida. Por que eu sirvo a Deus? Tá, eu sirvo a Deus porque Ele me curou, eu sirvo a Deus porque lá na igreja é bom, porque Ele restaurou minha família, porque Ele restaurou minha vida. Por que eu sirvo a Deus? Qual o objetivo de eu servir a Deus? Qual o foco de eu servir a Deus? Por que eu estou servindo a Deus? Porque eu estou andando com Deus. E hoje o que nós vamos falar é totalmente o contrário do que muitas pessoas fazem ou falam, né? Muitas vezes, né? Sim. Porque servir a Deus não é algo fácil. Se alguém disser a você que é algo fácil, essa pessoa é uma mentirosa. Essa pessoa não é uma pessoa que está falando a verdade, não está sendo condizente com o que a Bíblia fala, e eu vou mostrar isso para você nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos o povo de Israel, e muitos pregam e dizem assim, o povo de Israel era rebelde, o povo de Israel era assim. Mas gente, pensem comigo. O povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele sai e se depara em frente ao mar. Sim. E o faraó e o seu exército está vindo atrás. Eu queria ver se fosse você, se fosse a gente, em frente ao mar, e um exército poderoso atrás de nós. Se a gente não ia murmurar. Claro que ia. E eu digo assim, óbvio que a gente ia falar o óbvio, tava na cara. Moisés, se nos trouxesse aqui, para nós morrermos aqui no deserto, por que não nos deixaste lá? A gente faz isso. A nossa mente pensa assim, né? Aquele dia a gente estava conversando, lá... Antes da gente começar a servir a Deus, a gente tá viajando, a gente tá com uma perspectiva diferente. A gente pensa isso, não tem esse pastor ou quem quer que seja que me diga o contrário. Porque isso é natural da gente. Nós como seres humanos fazemos isso. Tá? E aí depois eles passam pelo mar ali, acontece aquele milagre, ok? Mas só que nós seres humanos, nós não vivemos de apenas um milagre. Nós vivemos de vários milagres, porque ainda estamos vivos. Por exemplo, quando nós passamos por dificuldade, ok, passamos por aquela dificuldade, logo vem outra dificuldade e nós precisamos de novo. E parece que às vezes Deus nos leva ao limite. Deus nos leva ao extremo, e não é fácil quando você vai ao extremo. É fácil para às vezes, para um pregador, para alguém falar, Deus vai te curar, Deus vai fazer, e aí quando ele sai do culto lá, pregou, uma maravilha, uma bênção, saiu de lá e a irmã tem que levar o seu filho na cadeira de roda para sua casa, a irmã tem que levar o seu marido, ou o esposo, levar a sua esposa com câncer para casa. E aí? Mas irmão, é porque... Aí sempre tem os estudiosos, os mestres que tentam ensinar ou passar alguma coisa. Gente, não é fácil. E não vai ser fácil. Nós não estamos aqui para desanimar, mas é que isso aqui não é dito, não é pregado. Não é dito, não é falado. Sabe? E a gente tem que falar que viver com Deus já começa assim, ó. Jesus, quando ele chama os discípulos, ele diz assim, me segue. Tá, parei. É só seguir Jesus. Parei. Pedro tinha uma esposa. Pedro tinha uma família. Os outros discípulos, embora eles eram novos ainda, menos de 20 anos, eles tinham família, todos pai, eles. mãe. Todos tinham uma estrutura, tinham coisas a fazer, tinham famílias. E naquela época, gente, as pessoas, o pai e a mãe tinham muitos filhos. Por quê? Porque esses filhos iriam ajudar, contribuir na renda familiar. Então, se desfalcasse um filho dali, iria faltar na renda familiar para eles. Parece uma coisa simples. Outra coisa, negar-se a si mesmo. Eles tinham que negar a eles. Eles tinham que deixar de fazer o que eles estavam fazendo. Deixar de fazer o que eles gostavam, para não fazer mais a vontade dele, mas para fazer a vontade de Deus. Se isso para você é fácil, eu não sei que mundo você vive, mas para mim não é. Porque negar a minha vontade não é só uma vez, é todos os dias. Todos os dias negar a sua vontade, todos os dias você não fazer o que você quer para fazer a vontade de Deus, e você me disser que é fácil, não é fácil. Existem duas coisas que eu considero dificílimas
para um cristão, primeiro, negar-se a si mesmo. O que é esse negar? Negar-se a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades, ao seu querer, aos seus propósitos, porque tem crente que está lá, mas ainda não negou a si mesmo, está vivendo seus propósitos, ainda está vivendo o que quer, não está vivendo realmente o negar a si mesmo. Ainda faz como quer, ainda anda como quer, ainda se comporta como quer, ainda fala como quer. Então, negou a si mesmo? Não. Negar a si mesmo é fácil? Não. É dificílimo. É muito difícil. E para servir a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. E é difícil, gente. Tá? Servir a Jesus se torna cada vez mais difícil porque de você falar que é cristão, você já começa a receber um certo tipo de chacota e ser zoado também. Sim. Você acaba também, se você serve a Deus de verdade. Eu estou falando para pessoas que servem a Deus de verdade. Seus familiares muitas das vezes não vão gostar, a não ser que eles sejam cristãos. Agora, se eles não são, eles não vão gostar que você sirva a Deus. Vai haver inimizade. Ah, mas Deus falou, não sei que não. O mesmo Jesus que falou também que colocaria inimizade entre filho e pai, entre familiares, entre mãe e filhos. Jesus disse isso. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vou deixar o versículo aí para você ver. Ele veio trazer espada. Porque quem começa a servir a Deus de verdade começa a se afastar do mundo e de todas as coisas, inclusive da sua família. Haverá inimizade, não haverá concordância. Só há concordância se a pessoa não serve a Deus. Sim. Se a pessoa realmente não está servindo a Deus, aí é uma concordância. Como a gente vê, o mundo vos odiará, a Bíblia diz. Porque se você servir a Deus fielmente, o mundo começará a te odiar. E isso inclui as pessoas da tua família. Porque se você serve a Deus, não só vai ter que negar a si mesmo, mas o mundo vai começar a odiar você. E vai haver uma guerra entre você e o mundo. As coisas do mundo e você. Vai começar uma guerra. E ela começa a ser travada a partir do momento que você começa a servir a Deus. Não obstante a tudo isso, ainda tem outra coisa. As provas e tribulações. Só que o evangelho que a gente ouve hoje, parece que a gente não vai passar por isso. Parece que só vai ter milagres, curas e vai ser uau, nossa. Mas não é essa a realidade. Além de tudo isso, de você ter que negar a si mesmo, enfrentar o mundo, ser excluído do mundo, por amor ao evangelho, por amor a Jesus, o próprio Deus ainda vai te provar. Porque a Bíblia diz que Ele prova aquele que Ele ama. Eu acho que a partir do momento que tu aceita Ele, já vai mudando todo o ciclo em volta de ti. Amizade, trabalho, tudo vai mudando. Bom, isso aí são outras coisas também que a gente precisa falar. A partir do momento que você começa a servir a Deus, o teu ciclo de amizade, de convívio, também vai mudar. E isso vai mexer com você. Assim como sai pessoas da tua vida, entra pessoas novas também. Só que tem que aceitar, né? Tem que ver. Então, me dizer que é fácil, não é. É dificílimo. Principalmente quando você não tem que fazer nada que te agrada. Aí é mais difícil ainda. Se você serve a Deus de verdade. Mas, prosseguindo, tem ainda as provas e as tribulações que o próprio Deus nos testa, que o próprio Deus nos prova e que o próprio Deus faz isso conosco. Por quê? Porque nós começamos num processo de aperfeiçoamento. E esse processo de aperfeiçoamento machuca a nossa carne. Machuca o nosso coração. Machuca a nossa alma. Esse processo de aperfeiçoamento faz com que a gente sinta dores. E essas dores machucam profundamente a gente. E Deus faz ou permite que muita coisa aconteça na nossa vida. Porque a preocupação dele, o que ele quer, é a salvação. O que nós queremos dizer para você hoje é que se você está servindo a Deus
e você ainda está buscando de Deus somente as coisas desse mundo, é porque você não nasceu de novo. Se você serve a Deus, seja por qualquer coisa, mas ainda você está buscando uma consagração, um carro novo, uma casa nova, mais dinheiro, um emprego novo, qualquer coisa. Se você está servindo a Deus até por um casamento, você não nasceu de novo. Você precisa entender que nascer de novo, servir a Deus, é negar a si mesmo, é lutar contra o mundo, é travar uma guerra muitas vezes com pessoas que você gosta, que não vão aceitar a maneira e modo que você vive, e é travar uma guerra direta com o Satanás. Essa é a quarta coisa que a gente tem que dizer. E quando o diabo não conseguir atacar você, ele vai atacar pessoas à sua volta para tentarem te desvirtuar e te tirar. Deus te protege, mas as pessoas à sua volta não estão protegidas por Deus. E o diabo vai usá-las. Pode apostar nisso. Ah, mas você é negativo, você está dizendo... Não, isso é necessário que aconteça. Se nós pegamos a história inteira das Sagradas Escrituras, se nós pegamos todos os apóstolos e os outros irmãos que morreram por amor ao Evangelho, não existe Evangelho sem sofrimento. Não existe Evangelho sem dor. Não existe Evangelho sem marcas e sem cicatrizes. Mas eu te garanto uma coisa, que se você ainda está perseverante até agora, é porque você ainda acredita na salvação da vida eterna. E se você ainda acredita nisso, você está no foco, no propósito, no objetivo certo de Deus. Porque o objetivo de Deus não é apenas para esse mundo. Se Deus te abençoar, amém. Mas se Ele não te abençoar, Ele vai seguir sendo Deus e Ele vai querer que o propósito dele de salvação eterna se cumpra na sua vida. Se você ainda não tem isso claro na sua mente, é preciso você entender que você precisa ainda buscar ter mais fé e pedir para Deus acrescentar a sua fé, para que você não veja Deus apenas com as coisas desse mundo. Deus não é um Deus que apenas quer te dar coisas boas, coisas maravilhosas para este mundo. Deus está nem aí se você vai ganhar ou não, a não ser que seja para glorificar o nome dele. Porque se não for, qual a vantagem de Deus? O que Deus tem para você é algo muito maior, muito melhor e muito mais precioso, mas não está aqui. Porque tudo que você acumular e juntar aqui, você não vai poder levar para lá. Tudo que você fizer aqui, ganhar aqui, conquistar aqui, você não vai poder levar para lá. Se você ainda crê em Deus, você crê que Ele tem algo muito poderoso para você, mas que não é um tesouro que você pode acumular aqui nessa terra. Se Deus te der algo bom, grandioso, uma casa boa, um carro bom, e você compartilhar isso com outras pessoas, se Deus te der bastante dinheiro e você for um mega empresário, amém, glória a Deus. Mas agora, se não está no propósito de Deus, não vejo muita vantagem. Eu também quis, né? A gente buscava muito riqueza. A gente também queria riqueza. A gente também queria. Agora, a nossa pergunta hoje é: será que é isso que Deus quer? E se Deus nos enriquecer, o que Ele quer com essa riqueza? Porque se dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, se Ele nos enriqueceu, Ele quer que nós venhamos fazer algo para Ele, para o reino dEle. Só que o reino de Deus não é desse mundo, não é comida e nem bebida. O reino de Deus é o reino que há de vir sobre nós. É o reino que após a morte nós não morreremos e estaremos com Ele nos ares. Aliás, é uma mensagem que não é muito pregada hoje, sobre arrebatamento e sobre a vinda de Jesus e sobre nós subirmos para o céu junto com Jesus. Será que o povo esqueceu disso ou ele apenas acredita e aceita um Jesus que tem bênçãos e bens materiais para nos dar? Quero que você fique com essa reflexão e que você entenda que o verdadeiro evangelho tem cruz, tem dor e tem sofrimento. E a tua vitória maior não é aqui nessa terra, mas é depois da sua morte, se Ele não vier para te arrebatar antes disso. Que Deus abençoe a sua vida.
siga o nosso canal, curta o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, né? Sim. Para que você possa nos acompanhar cada vez mais. Curta muito os nossos vídeos, siga nossos perfis. Tem um outro perfil que é o Papo de Casal, né? Sim. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.